Século XIII. A Europa Oriental está abalada até o âmago. A avalanche mongol varre cidades, queima campos e deixa para trás apenas fumaça e cinzas. Os principados da Rússia, desunidos e enfraquecidos, caem um após o outro sob o ataque de um novo inimigo implacável. Mas havia uma terra, um príncipe, que não se rendeu até o fim, que não apenas sobreviveu, mas também desafiou a horda. Esta é a história do Principado da Galícia-Volínia e do príncipe Daniel Romanovich. A política de um diplomata guerreiro, de um homem que sonhava em salvar a Rússia. Bem-vindo ao canal Amazing History, um canal para quem realmente ama história. Hoje vamos contar como o Principado da Galícia-Volínia, uma terra fronteiriça entre as florestas e as estepes, se tornou um dos poucos focos de resistência em meio ao colapso total. Vamos lá! Final do século XII, o príncipe Roman Mstislavich une dois principados, Galícia e Volínia, em um poderoso estado. Ele governa com mão firme, derrota os cumanos, faz uma aliança com Bizâncio e até interfere nos assuntos do Sacro Império Romano. Mas em 1205, Roman morre em uma campanha militar. Sua morte marcou o início do caos. Roman Mstislavich deixou dois filhos, Daniel e Vasilko. Eles tinham apenas 4 e 2 anos de idade. E como geralmente acontece, ao ficar sem um líder forte, o país imediatamente ficou à mercê de inimigos externos e ambições internas. O poder em Galícia é tomado pelos boiardos locais. O rei da Hungria, os magnatas poloneses, os voivodas lituanos, os nômades cumanos, todos procuram arrancar uma parte dessas terras ricas. Galícia e Volínia tornam-se palco de guerras contínuas e mudanças de poder. Para o jovem Daniil, tudo isso se torna uma escola da vida, não com livros e professores, mas com a fumaça dos incêndios e o tinir das espadas. Ele luta desde a adolescência, hoje ele é aliado dos húngaros, amanhã é inimigo deles. É uma escola dura, onde errar não é permitido. Passo a passo, junto com seu irmão Vasilko, Daniil recupera as terras do pai. Volínia, Przemyslia, Lutsk, Vladimir. No início da década de 1220, ele se torna um dos príncipes mais influentes do sudoeste. Ele é respeitado, temido e chamado de homem corajoso e sábio. Mas além das florestas, além do Dnieper, já se aproxima uma ameaça diante da qual todas as antigas guerras empalidecem. Uma ameaça que ainda ninguém percebia. Primavera de 1223, notícias alarmantes chegam de longe. Um inimigo desconhecido atacou os cumanos, um inimigo que não conhece derrotas. Acampamentos queimados, montanhas de cadáveres. Sem vestígios do exército, cães cumanos chegam a Kiev e pedem ajuda aos príncipes. Em resposta, ocorre uma união sem precedentes da Rússia. Russos e cumanos formam uma coalizão. Entre seus participantes está o jovem e ambicioso Daniil Romanovich. Para Daniil, essa era uma oportunidade, uma chance de mostrar sua força, afirmar seu nome e se tornar herdeiro da glória de seu pai e de seu bisavô Vladimir Monômaco. Avante contra o inimigo sobre o qual ninguém sabe nada. Avante! Todos acreditam que com forças unidas eles vão derrotá-lo. Os primeiros combates trazem sucesso. Os aliados derrotam os batedores, tomam o gado, até capturam um dos comandantes. Alegria, confiança da primeira vitória. Mas tudo isso é uma armadilha. O comandante mongol Subutai atrai as tropas aliadas cada vez mais para dentro da estepe. E então, às margens do rio Kalka, ele para e ataca. Foi um massacre. Os mongóis não lutavam segundo as regras. Eles dividiam as tropas em partes, atacavam pela retaguarda, simulavam uma retirada e depois destruíam tudo. Isso não foi uma batalha, foi um extermínio. Daniil lutou até o fim. A crônica diz que ele nem percebeu quando foi ferido no peito. Só durante a retirada ele percebeu que estava sangrando. Ele sobreviveu, mas a aliança foi destruída. Essa foi a primeira lição, e a lição foi terrível. Os mongóis não apenas lutam, mas destroem e depois retornam à estepe como se nada tivesse ocorrido. Após a derrota em Kalka, parecia o fim. Os mongóis sumiram como se tivessem se dissolvido na estepe. O medo ficou.
instalou-se na memória, nas crônicas e no pressentimento. Mas os príncipes da Rússia pareciam não ter percebido essa lição. Em vez de unidade, havia discórdias. Em vez de defesa, guerras internas. Cada um lutava pelo seu próprio interesse. Todos achavam que a ameaça vinha de longe, enquanto os inimigos próximos eram os habituais. Daniil e seu irmão Vasilko lutavam todos os anos. Os poloneses alternavam entre aliados e inimigos. Os húngaros interferiam na Galícia, apoiando rivais ao trono. Os lituanos atacavam ao norte, enquanto os cumanos buscavam recuperar territórios perdidos. O Principado da Galícia-Volínia ficou em uma encruzilhada. Aqui não se construíam impérios, aqui se lutava pela sobrevivência. Daniil reconquista Peremyshol, fortalece Lutsk, recupera Volínia. Em cada cidade uma nova intriga, em cada castelo uma conspiração. Ele não pode relaxar nem por um dia. Mas Daniil não apenas luta, ele é um diplomata. Na década de 1230, ele se aproxima do rei húngaro Bela IV. São planejadas alianças matrimoniais, constroem-se relações. Ele não está apenas se defendendo, ele pensa no futuro, na coroa, no reconhecimento, no ocidente. Mas ao mesmo tempo, ele mal olha para o leste. Após a Batalha do Khalkha e diante da crescente pressão mongol, Kiev perdeu seu poder político. Mas, formalmente, continuava sendo o centro simbólico de toda a Rússia. Pelo controle sobre ela, vários príncipes lutavam constantemente. No início da década de 1230, Daniil se fortaleceu e conseguiu impor sua influência também sobre Kiev. Ele mesmo não se mudou para lá, mas colocou para governar a orgulhosa cidade seu fiel boiardo Dmitri. Para Daniil, o controle sobre Kiev era um passo para restaurar a unidade da Rússia. Ele não imaginava que essa cidade seria a primeira a ser atacada pelo inimigo desconhecido. Na década de 1240, os mongóis se aproximam de Kiev. O próprio Daniil está na Hungria. Sua viagem faz parte de uma missão diplomática. Ele negocia uma aliança com o rei Bela IV, buscando apoio contra a Horda. Talvez ele esperasse que Kiev ainda conseguisse resistir ou que a cidade não se tornasse o principal alvo. Mas a tempestade não passou ao largo. No inverno de 1240, os mongóis tomam Kiev. O boiardo Dmitri resiste até o fim. Os mongóis, impressionados com sua coragem, poupam sua vida. Mas a cidade está destruída. Quando Daniil retorna, ele vê apenas horror. Em Brest, não era possível entrar por causa do fedor dos cadáveres. Em Vladimir Volinsky, na Igreja da Assunção, também só havia mortos. Ele poderia ter se rendido, reconhecido a derrota. Mas, em vez disso, ele inicia uma nova guerra. Uma guerra apenas para continuar existindo no mapa. Ele constrói novas fortalezas, reforça as guarnições, passa a adotar uma estratégia de sobrevivência. Pela primeira vez, ele considera seriamente a diplomacia com a Horda. Anos 1240. A Rus está em ruínas. A Horda de Ouro se torna o novo centro de poder no leste. Aqueles que querem governar vão até o Khan em busca do Yarlik. Alguns vão de boa vontade, outros por desespero. Mas todos vão com reverência. Mas um príncipe adia até o último momento. Daniel Romanovich. Ele não quer ser vassalo. Ele espera que a Horda não volte, que conseguirá fortalecer as fortalezas, reunir um exército, esperar passar. Ele se recusa a ir até a tenda de Batu. Recusa as exigências de juramento pessoal, aposta em manobras diplomáticas e ganha tempo. Mas em 1245, tudo muda. Emissários chegam da Horda. Não são cartas. É uma ordem para comparecer diante de Batu, pessoalmente. E Daniel entende. Não há mais escolha. As fortificações acabaram de começar a ser construídas. A Horda não está pronta. Ele se despede da família e vai até o Volga, ao acampamento de Batu. 25 dias no centro de um mundo estranho. Ele bebe kumis, como manda o costume. Ouve discursos através de intérpretes. E ouve do Khan: agora você é um dos nossos. Ele não se curva até o chão, mas também não resiste. Aceita a submissão formal para voltar vivo, para ganhar tempo. No caminho de volta, ele encontra João de Plano Carpini, um franciscano e legado papal. O Papa Inocêncio IV o enviou para o Oriente com uma missão desesperada: tentar negociar com os mongóis ou organizar uma cruzada contra eles.
Carpini informa a Daniel que Roma está disposta a ajudar financeiramente, diplomaticamente e possivelmente até militarmente. Mas há uma condição: o príncipe deve reconhecer a autoridade do Papa e abandonar a ortodoxia em favor do catolicismo. Para Daniel, isso é um ato de desespero, mas também um ato de esperança. Ele concorda, e em 1253, na cidade de Dorogoshin, ele recebe a coroa dos enviados do Papa. Agora ele é Rex Rutenorum, o rei da Rutênia. Este é um gesto político. Agora, o Principado da Galícia-Volínia é uma força independente e quer se apoiar no Ocidente, e não na Horda. Mas a ajuda não vem. O apelo do Papa para uma cruzada contra a Horda permaneceu apenas um apelo, nem dinheiro, nem exército. Apenas cartas com bênçãos e exigências para permanecer na fé católica. O Ocidente está ocupado com seus próprios assuntos. A guerra entre o papado e o imperador, distúrbios na Hungria, resistência dos cruzados na Lituânia. Daniel entende, a esperança em Roma é uma ilusão. Ele rompe os laços com o papado e retorna à política real. Daniel aprendeu que deve confiar só em si mesmo. Ele age e fortalezas de pedra são erguidas por todo o principado. Kholm, Vladimir, Dorogoshin, todos eles se tornam fortalezas. Seu exército é o melhor da Rutênia. Cavalaria pesada, cavalaria polovitziana, infantaria experiente. Tudo isso em segredo, é claro. E na superfície, submissão à Horda. Em 1254, o Principado de Daniel era como uma rocha em meio às tempestades. De todos os lados, inimigos ou potenciais traidores. Ao norte, os príncipes lituanos que haviam se fortalecido e faziam incursões regulares nas terras fronteiriças. A oeste, a Polônia, onde os príncipes travam guerras internas e ora se aliam a Daniel, ora aos seus inimigos. No sudoeste, os húngaros que reivindicam as terras da Galícia e apoiam príncipes rivais nessas regiões. E a leste, a Horda de Ouro. Daniel é obrigado a manter a linha de frente por todos os lados. Sua estratégia não é de expansão ofensiva, mas sim de luta pela sobrevivência. Ele ataca primeiro para não permitir que o inimigo reúna forças. Ele mantém a iniciativa. Em 1254, começam os confrontos com a Lituânia e a Polônia. Às vezes é defesa, às vezes um ataque preventivo. O principal objetivo é manter o território, proteger fronteiras e evitar que inimigos se unam, inclusive com a Horda. E então, em 1255, quando consegue alcançar uma relativa tranquilidade na direção oeste, Daniel faz aquilo que por muito tempo não teve coragem de fazer. Ele parte para um ataque aberto contra a Polônia. Орды. Junto com seu irmão Vasilko e seu filho Liev, ele inicia uma operação para libertar várias cidades fronteiriças que estavam sob controle direto ou indireto da Horda Dourada. Isso já não é mais uma resistência oculta, é um desafio direto e consciente ao poderoso Khan. Por que ele decide fazer isso? Porque entende que esperar é mais perigoso do que agir. Cada dia de atraso fortalece a Horda e enfraquece o Principado. Lutar pela iniciativa, afirmar-se como uma força real e não como um vassalo submisso. Mas ele também sabe que a Horda não vai perdoar essa ousadia. E a Horda responde em via Curença, mas ele é fraco, é derrotado. O povo acredita, a Horda não é onipotente, é possível lutar, mas a Horda aprende. Depois da expedição fracassada de Curença, a Horda entende, com Daniel é preciso falar de outra forma. Em 1257, o Khan Berke envia para a Galícia, o Principado da Galícia-Volínia, um dos seus comandantes mais experientes, Burundai. Ele não exige sangue, ele exige submissão e faz isso de forma demonstrativa. Enquanto isso, o príncipe Vasilko, irmão de Daniel, está na cidade de Vladimir. Lá está acontecendo o casamento de sua filha, com festa, banquete e convidados de toda a região. É justamente durante a festa que chega a notícia. Burundai exige que compareçam imediatamente e cumpram sua vontade. Vasilko não é prisioneiro, mas também não é livre. Ele faz uma escolha, vai até Burundai para evitar uma invasão imediata. Isso não é rendição, mas um ato de diplomacia forçada. E então, sob a vigilância da Horda, ele começa a cumprir a ordem, destruir as fortalezas do próprio Principado.
Ele mesmo ateia fogo nas muralhas de madeira de Vladimir e observa a demolição dos terraplenos. É uma humilhação ritual, mas a provação mais difícil ainda está por vir. A horda se aproxima de Kolm, a capital de Daniyil. A cidade fortificada é o coração do seu poder. O próprio Daniyil não vai para as negociações. Burundai envia Vasilko até as muralhas, como irmão, como negociador. A cidade já se prepara para a defesa, catapultas carregadas e portões fechados. Vasilko está de pé sob as muralhas, cercado por oficiais da horda e tradutores. Ele é obrigado a transmitir a ordem de render a fortaleza, demolir as defesas. Vasilko não podia gritar diretamente para a guarnição não se render, senão seria morto ali mesmo. Em vez disso, ele joga pedras no chão. Para os mongóis, isso deveria parecer um gesto de irritação, mas, na verdade, era um sinal secreto para a guarnição. Resistam, não se rendam. Burundai vê tudo, mas não ordena o ataque. Por quê? Talvez ele não queira perder homens, talvez porque todo esse grupo não seja necessário para assustar. Burundai vira as costas para Kolm. Ele não perdoa, mas vai embora e direciona sua fúria para o oeste. O exército da Horda cruza a fronteira com a Polônia e queima cidades uma após a outra. E Daniyil? Ele novamente deixa o Principado e vai para a Hungria. Não por medo, mas porque entendeu. Agora a força está na paciência e a vitória está no povo que sobreviveu. Após a humilhação por Burundai, Daniyil retorna a Kolm. Não com um exército, não com uma espada, mas com o silêncio. Ele não constrói mais fortificações, não chama o Papa, não escreve para os reis. Ele já viu de tudo. Foi um exilado na infância, um guerreiro na juventude, um rei no auge e, novamente, um exilado na maturidade. Ele não viveu pela glória, mas para preservar a terra, o povo, o nome, para que a Rus continuasse a viver em algum lugar. Nos últimos anos, ele passa o poder para seu filho, Lev Danilovich. Ele aprende com o pai não a lutar, mas a negociar. Ele não resiste à horda, ele a utiliza, faz alianças com os cãs contra os poloneses e lituanos. Lev governará por muito tempo e, sob seu comando, o Principado atingirá seu auge político. Daniyil morre em 1264, sem triunfo vitorioso, mas também sem derrota definitiva. Ele não se tornou o salvador da Rus, mas foi aquele que não se rendeu, que lutou com inteligência e escudo. Ele se tornou o único rei da Rus, sem receber a coroa de seus compatriotas, nem a ajuda dos aliados. Mas ele deixou sua obra, descendentes e memória. E enquanto o nome de Daniyil da Galícia for lembrado, isso significa que ele venceu, afinal. Obrigado por estar conosco no canal Amazing History. O caminho do príncipe Daniyil é uma lição para todas as épocas. Quando permanecer firme é mais difícil do que vencer. Inscreva-se se quiser ouvir mais histórias esquecidas. Escreva nos comentários como você avalia a escolha de Daniyil. E o principal, não se perca, mesmo que tudo ao seu redor desmorone.